Olá, bem-vindo ao canal. O que a Bíblia diz sobre isso? Meu nome é Fábio Miller, sou pastor teólogo, coach terapeuta, mas principalmente um apaixonado pela palavra de Deus. O tema de hoje, deste vídeo, é o que a Bíblia diz sobre Jesus. Quem foi Jesus? Este que tem um lado histórico e também tem um lado divino. Então eu gostaria, primeiramente, de falar sobre os profetas que apontaram a vinda de Jesus. E o profeta messiânico que, na minha opinião, foi aquele que foi mais pontual, assertivo e mais falou da vinda de Jesus, foi o profeta Isaías. Eu quero ler um texto contigo que está no capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz: "Mas a terra que foi angustiada não será envergonhada, humilhada nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a honrará junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz." Lembrando que Isaías é um profeta que antecedeu Jesus ali entre 700 a 900 anos antes de Jesus. Então, nós vemos que havia muitas profecias a respeito de Jesus, e realmente esta profecia se encaixa bem, porque Jesus, ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus estava desde o princípio. Quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, estava se referindo à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Jesus participou de toda a criação. Jesus é Deus de eternidade em eternidade. Jesus é a luz do mundo, a luz que ilumina o mundo. Isso aí, eu quero ler um texto contigo que está em João 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Mas lembrando antes uma passagem que tem no livro de Gênesis, aonde Deus começa a criar todas as coisas através da sua palavra, e ele diz que haja luz, e houve luz no primeiro dia. Interessante é que o sol e a lua só foram feitos no quarto dia. Essa luz que já iluminava o mundo, essa luz é Jesus, ele é a luz do mundo. Eu quero ler esse texto contigo então, que está João capítulo 1, do 1 ao 5, que diz: "No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram." Então é exatamente isso, que revela aquele próprio texto lá de Gênesis. E outro profeta, que não foi muito compreendido na sua época, por causa da sua pregação, parecia não ter lógica, porque o povo judeu estava esperando um Messias que viria como um guerreiro, assim como Davi e tantos outros, com uma espada na mão. Mas Zacarias profetizou a vinda de um rei humilde, alguém que não conquistaria pela guerra, pela força, mas o seu plano de governo era a justiça, que restaura a vida dos humildes. E a sua palavra de ordem é o anúncio de paz às nações. Eu quero ler esse texto contigo, que é Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10, que diz: "Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos,
e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então havia uma promessa sobre o reinado de Davi, que a sua casa permaneceria para sempre. E esta promessa, ela se cumpriu através da vida de Jesus. Como se deu então o nascimento de Jesus? A Bíblia relata que Maria foi visitada por um anjo que lhe comunicou então o propósito de Deus em trazer o Messias ao mundo. E Maria aceitou esta missão, esse desafio de ser a mãe do Salvador do mundo. Maria era virgem e concebeu por obra do Espírito Santo. Deus envia um anjo para falar com José e avisar a ele que aquele filho era obra do Espírito Santo e que ele não temesse receber Maria como sua esposa. Logo a seguir, a Bíblia relata que houve um recenseamento no Império Romano e todos tinham que retornar à sua cidade natal. José saiu então de Nazaré da Galiléia e foi para a Judéia, para Belém, na cidade de Davi, pois pertencia à linhagem de Davi. E foi alistar-se com Maria, que estava grávida. Quando estava em Belém, Maria deu à luz ao seu primogênito. Como não havia hospedarias, teve que ficar em uma manjedoura, ao qual nós podemos chamar de estrebaria, né? Lugar onde ficavam os animais. Depois a Bíblia conta que este local ao qual Jesus nasceu foi visitado por anjos e também por 3 reis magos. Depois retornaram a Nazaré, na Galiléia, o menino crescia e se fortalecia, se enchendo de sabedoria e graça de Deus que estava sobre ele. Quando Jesus tinha aproximadamente 2 anos, precisou fugir para o Egito. Eu quero ler esse texto que está em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13, que fala da fuga, de José para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, aonde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. Então nós vemos que realmente foi muito complicado. Naquela época, muitas crianças morreram por ordem de Herodes. Outro fato muito curioso, que levanta a curiosidade de muitas pessoas, é aonde Jesus estava dos 12 aos 30 anos. Eu quero ler alguns textos que relata esses 2 períodos, ali dos 12 anos e depois nos 30 anos, mas há aí um espaço vago. A Bíblia não relata ali esse período de 17 anos. Então, após o cumprirem todas as exigências da lei, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria e favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como era de costume. Terminada a celebração, partindo de volta para Nazaré. Então aqui conta aquela história que quando eles deram conta, Jesus não estava, e eles retornaram para procurar Jesus, e Jesus estava no templo ali, então sendo indagado pelos mestres da lei, e Jesus ali já ensinava com 12 anos de idade. Depois, mais adiante, fala que Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. Então, nós vemos essa questão de que houve um período vago entre aos 12 e aos 17. Você já vai saber o porquê. Por não saberem realmente o que havia acontecido nesse período, se levanta todo tipo de indagação.
as mais absurdas, não vale nem a pena comentar. Mas se a Bíblia não relata o que aconteceu dos 12 aos 30 anos, é que o foco não é esse. O foco é mostrar a obra redentora de Jesus, a missão que ele veio a esta terra, dada pelo seu Pai, e executou através do poder do Espírito Santo, culminando na sua morte e na sua ressurreição. Jesus dos 12 aos 30, dentro das questões históricas e relatos bíblicos, deixa bem claro que ele estava na Palestina, trabalhando duro ao lado do seu pai na carpintaria, e que ele estava ali também desfrutando do convívio familiar ali com a sua mãe, seus irmãos. E uma das coisas que prova isso é que a palavra que ele mais usou para se referir a Deus foi a palavra Pai, né? E depois, mais adiante, naquele relato ali onde José e Maria retornam após ter ido a Jerusalém para a festa da Páscoa e viram que Jesus não estava naquela caravana, e retornaram no terceiro dia e acharam ele no templo respondendo às perguntas dos mestres da lei. E ali ficaram perplexos com as respostas que ele dava, né? E indagaram dele: Jesus, por que você ficou? Por que você não retornou conosco na caravana? E ele disse: por que vocês estão preocupados? Não deveriam saber que eu tenho cuidado dos negócios do meu pai? Eles não entenderam muito bem essa resposta, mas guardaram ela no seu coração. A palavra de Deus diz claramente que Jesus respeitava sua mãe, seu pai. Jesus trabalhava, ajudava seu pai na marcenaria, na carpintaria, né? E que Jesus, aos 30 anos então, foi chamado para o ministério, porque essa era a idade que os levitas começavam o serviço. Então aconteceu um grande evento. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando subiu das águas, veio sobre ele o Espírito Santo, ele ficou cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo próprio Espírito até o deserto, aonde foi tentado pelo diabo. Após ter vencido as tentações, ele retorna então para a Galileia. É ali que João Batista diz: eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, ao qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Então, o próprio João Batista deu testemunho que Jesus era o Cristo e ele era apenas o profeta que veio para preparar o caminho. Jesus inicia ali seu ministério na Galileia e começa então a recrutar os seus discípulos. Tem muita coisa para falar sobre a pessoa de Jesus. Estamos apenas no início. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, porque o nosso propósito não é vídeos muito longos e nós poderíamos ficar muito tempo falando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia relata, o que a Bíblia revela sobre a pessoa de Jesus. Então, eu quero te convidar a assistir o próximo vídeo, onde nós vamos dar seguimento quando Jesus então começa o seu ministério sobrenatural, de milagres, de curas, de libertações e de muitas vidas sendo salvas. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, aperte aí o sininho para receber a notificação do próximo vídeo e deixa aí o seu joinha para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão conhecer quem é Jesus e o que ele veio fazer sobre esta terra. Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.